Então, agora que está gravando, nós vamos então agora cantar uma música que vocês conhecem. Deixa eu ver, compartilhar som, otimizar videoclipe. Noemi, apareceu a imagem aí? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura de Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito da vida sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Que maravilha, hein? Essa dupla, cantora e a pianista, são lá da paróquia do ABCD, aqui da União Paroquial de São Paulo. Gosto demais dessa música. Eu acho que todos nós gostamos. Eu escolhi essa música porque ela tem um pouco a ver com o texto de hoje. Todo mundo fez o para casa? Leu os capítulos 27, 28, a Adélia está fazendo sinal de positivo. A única aluna que a Emily está confessando o pecado, que não leu. Muito bem, eu vou então contar para vocês, né, um pouco do que a gente pode ler aí no capítulo 27, 28, encerrando assim, ou como diz a Adélia, enterrando dessa forma o livro de Atos. O nome do livro de Atos, né, Atos dos Apóstolos, mas para quem me conhece já do tempo de Teófilo Otoni, sabe que eu não gostava do nome desse livro dessa forma. Eu sempre disse que é Atos do Espírito Santo, né, a partir, então, ou na vida dos apóstolos, ou Atos dos Apóstolos a partir da ação do Espírito Santo. Muito bem, então vamos ver o que aconteceu tudo no capítulo 27. Lá no capítulo 27, os primeiros 8 versículos vão contar para nós que Paulo e outros presos foram entregues ao centurião Júlio, que era da
coorte imperial. E eu tive que dar uma olhada o que é uma coorte, né? 2 Os, e descobri que coorte é cada uma das 10 unidades de uma legião do exército romano. Na verdade, atualizando, era o batalhão de choque da época. E um outro homem, um homem chamado Aristarco, viajou junto. Era um seguidor de Paulo. Bem provavelmente, para poder viajar junto com ele no barco, ele deve ter se inscrito como um escravo de Paulo. É bom lembrar aqui que Paulo está como prisioneiro neste barco, para ser levado à presença do imperador. Isso nós vimos, né, que ele teria que ser levado ao imperador nos capítulos anteriores. E no início do capítulo, nós temos o relato que Paulo era muito bem tratado pelo centurião Júlio. Respeitava muito o Paulo, esse tal de centurião Júlio, né? E também permitia que Paulo se reunisse com seus amigos lá no barco. Aí eu gostaria de mostrar para vocês um mapa, vamos ver se eu consigo mostrar isso agora. Compartilhar. Vocês conseguem ver o mapa aí? Noemi? Sim. Então, olha, vocês conseguem ver o mauzinho aqui mexendo? Eles saíram de Jerusalém, onde teve todo aquele embate, né, sobre Paulo pregando aos judeus sobre Jesus Cristo, né? E eles então saíram de Jerusalém, pegaram um barco e foram até Sidom, tudo tranquilo, deram a volta aqui na ilha de Chipre, por cima, pelo norte, até chegar em Mirra. E aqui em Mirra, eles vão trocar de navio, um navio que vem de Alexandrina. Bem, até aqui, então, por enquanto, nesse mapa. Depois a gente volta para esse mapa aí. A partir desse momento, a viagem se torna, então, um inferno, depois desse trajeto que eu mostrei para vocês. O outono estava terminando e o inverno, consequentemente, chegando. O trajeto que deveriam fazer era conhecido como muito perigoso para essa época do ano. E Paulo, bem provavelmente usando o bom senso, mas também a orientação de Deus, falou ao centurião que, se continuassem a vida, eles teriam perdas de bens materiais e também de vidas humanas. E como a maioria dos grandes navios daquela época fazia, Paulo aconselhou, então, ficar por ali até o inverno passar. Mas o centurião, que era a pessoa mais importante no navio, mais importante que o capitão, tinha o poder de decisão e decidiu ouvir o capitão e o dono do navio. E tanto o capitão como o dono do navio aconselharam ir até um porto na cidade de Fênix, que era ali perto, para então lá esperarem o inverno passar. Quando iniciaram a viagem, parecia que tudo daria certo, mas de repente, um vento muito forte que vinha da ilha os levou para longe da costa e os levou para o alto mar. Naquela época, nós precisamos lembrar, não havia bússola, os navios não tinham leme, achei muito interessante isso, e somente as velas eram que davam direção ao navio. Como o vento vinha do nordeste, isso significa norte e leste, né? Foram levados ao sudoeste. Se continuassem em linha reta, eles iam parar lá na África, só para vocês terem ideia. Mas desceram as velas e deixaram o vento levar o navio a bel prazer. E a tempestade em alto mar só piorava. Quero mostrar de novo, então, agora onde estão nesse trajeto. Ó, aqui Cnido, né? A partir daqui, então, tudo começou a dar errado. Chegaram até bons portos e eles queriam ir para aqui na mesma ilha, na Creta, ó, eles queriam até Fênix. E eles pensaram, bem, é pertinho, vamos margeando, né, que vai dar tudo certo. Mas olha aqui, ó, o que vai acontecer. Que coitados deles, né? Então, vamos voltar. Deixa eu tirar essa imagem.
Como o mau tempo se estendeu durante vários dias, de dia eles não conseguiam ver o sol, por conta das nuvens de chuva, e de noite não podiam ver as estrelas. Naquela época, só era possível se guiar pelo sol e pelas estrelas. E Lucas, ele relata que eles perderam a esperança de saírem vivos daquela viagem. E aí os versículos 21 a 44 vão contar para nós que Paulo, então, ficou no meio do navio e se dirigiu a todas as pessoas que lá estavam e disse que ninguém iria morrer, mas que o navio seria perdido. E ele conta que na noite anterior um anjo de Deus apareceu e disse a ele que não precisava ter medo, pois ele, Paulo, né, teria que chegar até a presença do imperador, pois essa era a vontade de Deus. E que Deus, em sua bondade, Paulo conta, pouparia a vida de todas as pessoas daquele navio. E assim, ele desafiou a todos a crerem em Deus e crerem em Deus a quem ele, Paulo, servia, e que essas pessoas, então, tivessem coragem e fé. Tem uma outra imagem muito bonita que eu encontrei, também gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu ver se está fácil aqui. Olha aqui, eu imagino que deva ser desesperador algo parecido com isso aqui, né? Mas lá em Atos 27, versículo 24, está registrado, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Mas eu devo confessar, eu ia me borrar todo com medo numa viagem dessa. 2 semanas se passaram e a tempestade e o mau tempo continuavam implacáveis. O medo da tripulação é que o navio batesse contra as rochas, pois sentiam que estavam chegando perto de alguma terra, mas o navio ainda era levado a bel prazer pelo vento forte. Foi nesse momento que a tripulação, os marinheiros, né, tentaram escapar, usando os pequenos botes que tinha no navio. Mas Paulo alertou o centurião de que, sem os marinheiros, todos perderiam a vida. É lógico, quem aquela turma que não é marinheiro saberia guiar um navio desse. Nem eles estavam dando conta, né? Muito menos pessoas que nunca, vamos assim dizer, pilotaram um navio. E os soldados, então, a comando do centurião, cortaram as cordas dos botes para que esses ficassem perdidos em alto mar, para que os marinheiros não pudessem ir embora ou fugir. Dessa forma, os marinheiros não puderam se salvar e deixar à mercê as outras pessoas que estavam no barco. Lucas nos conta que, no total, eram 266 pessoas naquele barco. E Paulo, então, desafia que todos comessem alguma coisa, pois já fazia 2 semanas, diz o relato bíblico, que ninguém se alimentava. Paulo fez uma oração em voz alta, agradecendo a Deus pelo alimento. Depois disso, jogaram no mar todo o trigo que o navio carregava para deixá-lo mais leve. Mesmo assim, o navio encalhou e uma forte tempestade começou a destruir a parte de trás do navio. Todos tiveram que nadar, e o relato de Lucas é que todos se salvaram, todos, chegando até a ilha de Malta. Dá uma olhada de novo no mapa onde eles chegaram. Aqui, ó, essa pequena ilha aqui, vocês conseguem ver? Malta. Até ali, o vento levou eles e eles ali, então, ficaram presos, né? O navio ficou preso e as ondas começaram a quebrar a parte de trás do navio. Aí vem o capítulo 28, né? Que vai contar para nós uma nova história, né? Os versículos 1 a 6 vai contar para nós que as pessoas que moravam na ilha de Malta acolheram muito bem a todas as pessoas do navio. E para esquentá-las, né? Vocês se lembram? Inverno, né? Fizeram uma enorme fogueira lá na ilha. Paulo também ajudou a procurar gravetos e pequenos galhos para colocar na fogueira, mas de repente
uma cobra que estava no meio dos gravetos prendeu-se na mão de Paulo. E muitos acharam que Paulo era um assassino, pois pensavam que a justiça divina estava em ação. Salvou-se do mar, mas não da mordida da cobra. Mas Lucas nos relata que nada aconteceu com Paulo, nem mesmo um inchaço na mão do Paulo. E muitas daquelas pessoas começaram a achar, então, que Paulo era um deus. E aí os versículos 7 a 10 vão contar para nós que a pessoa mais importante da ilha, lá de Malta, se chamava, então, Públio. E o pai dele estava passando muito mal com disenteria. Eu vou confessar para vocês que meu português é ruim, eu sempre achei que era desinteria, mas é disenteria. Fui aprender aqui. Paulo foi até a casa desse homem, do pai do Públio, fez uma oração e, impondo as mãos, curou o velho. A fama de Paulo logo se espalhou por toda aquela pequena ilha, e muitas pessoas doentes vieram ao encontro de Paulo e todas elas foram curadas. É bom lembrar aqui que Lucas era médico e, com certeza, foi um grande auxílio para Paulo nestas situações. Lá no versículo 10, do capítulo 28, Lucas escreve o seguinte: nos distinguiram com muitas honrarias, né? Nos, quer dizer, Paulo e a ele. E por conta disso, após 3 meses de vivência lá na ilha, ao embarcarem num navio que vinha de Alexandria, esses moradores colocaram a bordo tudo que Paulo, Lucas e Aristarco precisavam para fazer uma viagem tranquila até Roma. Mas lembremos, Paulo continua viajando como prisioneiro. E aí, nos versículos 11 até 16, nos conta que navegaram até o porto de Siracusa. Ficaram lá 3 dias e depois seguiram viagem até o porto de Régio. Conta Lucas que no dia seguinte, seguiram viagem e, como o vento que vinha do sul era favorável, fizeram a viagem até o porto de Puteoli em apenas 2 dias. 2 dias. Olha só, gente, que interessante. De Régio até Puteoli. Está vendo o mouse aqui? Esse pedacinho aqui, em 2 dias. Aqui eles ficaram quase 2 semanas. Aqui eles levaram também quase 1 semana no trajeto. Vejam só quanto tempo de desespero. E aqui, finalmente, o vento que vinha do sul, né, aqui de baixo, onde é escrito viagem de Paulo a Roma, soprava de tal forma que levaram eles rapidamente até Puteoli. E, finalmente, então, chegaram ao destino que Deus queria para o apóstolo Paulo. A cidade de Roma, a capital do mundo daquela época. E muitas cristãs e cristãos de Roma foram se encontrar com Paulo, com Lucas e com Aristarco. Interessante é que não temos nenhum relato de um encontro com o imperador. Mas sabemos, a partir do versículo 16, que foi permitido que Paulo morasse por conta própria numa casa, mas que estaria sempre na companhia de um soldado. Paulo, então, alugou uma casa em Roma. Lucas nos conta que 3 dias depois, Paulo convocou os judeus da cidade de Roma e a eles tentou mostrar que o Messias esperado pelos judeus, anunciado por Moisés e pelos profetas, era Jesus Cristo. Muitos aceitaram, muitos não aceitaram. E houve uma grande divisão entre eles. E Paulo encerra citando para eles o profeta Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10, dizendo que a mensagem da salvação que os judeus não aceitaram também seria levado para os não-judeus, que a gente também chama de gentios, e que esses acolheriam o evangelho de Jesus Cristo. E Lucas, então, encerra o livro de Atos, escrevendo que Paulo ficou 2 anos em Roma, anunciando a todas as pessoas o evangelho de Jesus Cristo. E nós sabemos que lá se formou uma comunidade cristã para a qual
Paulo, mais tarde, escreve a famosa Carta aos Romanos, onde ele destrincha todo o evangelho da graça. Esses são os 2 capítulos para esse nosso estudo bíblico de hoje. E eu gostaria de desafiar que vocês agora participassem. A partir da seguinte pergunta: quais aprendizados sobre essa odisseia, sobre essa aventura do apóstolo Paulo, do médico Lucas e do escravo Aristarco podemos tirar para nossas vidas hoje em dia? Quem se dispõe a comentar algo a partir de tudo que eu contei? Hoje tem pouca gente, então as poucas pessoas que estão aí têm que falar, hein? Eu acho que nessa construção de convicção de fé, Paulo, aquele que fugiu também, como é que era o nome dele? Jonas? Sim. Então, quando não adianta desviar, pode ter tempestades que tiver, pode ter obstáculos que tiver, se foi a vontade de Deus e é direcionado por Ele, você vai até onde deve ir. Então, a gente tem, hoje, trazendo para vidas atuais, a gente teve o Covid. É uma tempestade pesada na vida da gente, mas se a gente não se cuidar, não manter-se firme, não orar, não se cuidar de máscara, álcool, higiene, limpeza, a gente também não vai chegar no objetivo. Então, eu acho que mostra todo esse texto aqui de 27 e 28, essa perseverança, né? Não tenho dúvida que eu vou chegar, né? Eu acho que foi isso. É isso aí, Rony. Obrigado. Olha, o Paulo sabia que ele tinha que chegar no imperador. Por que cargas d'água? Ele ainda não tinha 100% de certeza. Ele sabia que o objetivo de Deus é fazer que ele chegasse até o imperador para levar para o imperador do mundo daquela época a mensagem da fé cristã. Mas é interessante observar, como você disse, Rony, né? Vem situações, tempestades na vida que, se é da vontade de Deus de atravessarmos, nós vamos conseguir atravessar, né? E a vida da pessoa cristã, ela não é sempre algo tranquilo, aquela paisagem maravilhosa, né? Eu mostrei para vocês aí uma gravura de um mar revolto, e eu acredito que, às vezes, a nossa vida é como aquele mar revolto. Às vezes acontecem coisas assim que a gente acha que não vai conseguir vencer. Mas aí, com a ajuda de Deus e com a vontade de Deus, a gente vence. A Adélia abriu o microfone, você também quer falar, Adélia? Sim, eu queria falar o seguinte, não só nesses 2 últimos capítulos, mas eu acho que em várias das histórias durante esse estudo do livro de Atos, eu pude perceber assim, a questão da perseverança, que é isso aí mesmo que a Rony falou, né? A perseverança, não desistir, e uma coisa que está muito em moda hoje, que a gente vê demais nas pessoas, as pessoas reclamam muito, né? Muito. Reclamam da chuva, se está chovendo, depois, quando faz sol, reclama que tá fazendo calor. Então, em momento algum, a gente viu ou teve alguma passagem em que Paulo, mesmo com todas essas dificuldades, igual aqui nesses últimos relatos, passando fome, porque não tinha comida, porque, enfim, ele não esqueceu dos outros companheiros, que é a questão da solidariedade, do companheirismo, e a questão de não reclamar. Isso é que mais me chamou a atenção.
né? Não blasfemar, não reclamar, não fazer, pelo menos não tem relato aqui, né? E que a gente serve de lição para a gente, que a gente, na maioria das vezes, reclama de barriga cheia, né? Como se diz. Então, eu acho isso é muito promissor para a nossa época, para o nosso dia a dia, porque tem muita gente pior do que a gente, passando necessidade, sim, mas a gente não precisa reclamar do que a gente tem em casa, não. Obrigado, Adélia, por suas colocações, também são certeiras, e você conseguiu ver um Paulo solidário, né? Um Paulo que, dentro do navio, 14 dias sem comer, ele chama todas as pessoas, olha, vamos comer, né? Paulo está prevendo que vão ter que nadar, né? Porque vai acontecer alguma coisa. E o autor de um comentário que eu li, William Barclay, ele coloca o seguinte, quando eles estão lá na ilha de Malta, eles vão fazer uma fogueira, vocês se lembram? Onde tem uma cobra que vai picar a mão do Paulo. Paulo, até nisso, ele é solidário e ajuda a fazer a fogueira. Ele já poderia estar se sentindo o rei da cocada preta. Foi ele que falou que todos chegariam são e salvos, quer dizer, com toda a tempestade que aconteceu, com tudo que eles vivenciaram, Paulo já poderia ser até visto como um verdadeiro Deus, né, de estar profetizando as coisas. E mesmo assim, Paulo, com toda a sua humildade, ele vai lá, ajuda a recolher gravetos e galhos para poder fazer essa grande fogueira, para aquecer todo mundo. Era finalzinho do inverno, ainda era muito frio, todos eles tiveram que nadar lá do navio onde ele ficou encalhado e começou a quebrar, até a praia. Então, isso que a Adélia resgatou no texto, né, é um Paulo solidário em todas as situações, né? E nós também somos desafiados a vivenciar essa solidariedade. Não é porque somos cristãs ou cristãos que podemos nos considerar melhor. Pelo contrário, o Evangelho nos ensina que exatamente por sermos cristãs e cristãos, somos desafiados a servir, a ajudar as pessoas, né? Obrigado, Adélia. Eu queria, assim, também colocar que, durante todo o estudo, né, do livro de Atos, eu pude aprender muito, né? Aprender muito do Antigo Testamento também com Paulo, porque por ele ser fariseu e por ele ter um conhecimento apurado da lei, ele conseguiu, acho que, ver Jesus em vários textos do Antigo Testamento e mostra, né, o cumprimento da lei, o cumprimento da promessa feita por Deus através de Jesus, anunciada pelos profetas. Então, quando a gente começa, eu achei muito interessante estudar o livro de Atos, porque assim a gente percebe que o cerne da mensagem de Paulo é a ressurreição de Jesus, né? Que ele morreu e mais ressuscitou para nos trazer uma esperança de uma nova vida com ele, e também ele consegue fazer transitar, né, tanto no meio dos judeus quanto no meio dos gentios. E ele consegue trazer assim, uma mensagem muito grande para fazer os próprios judeus compreenderem a pessoa de Jesus anunciado no Antigo Testamento pelos profetas e o cumprimento. Então, alguns judeus e muitos judeus aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, como Messias, outros não, né? Outros rejeitaram a mensagem de Paulo, mesmo Paulo tendo saído do meio deles, né? Como fariseu, ele estava no meio dessa liderança judaica. Então, eu achei isso muito interessante. Eu comecei a entender muito melhor o Antigo Testamento lendo e estudando o livro de Atos. Então, eu achei isso também que você também, tanto a Adélia quanto a Roni colocou, né, da questão da não murmuração, né, da perseverança, né, no meio das tempestades,
manter-se firme, né, na promessa que chegaria ao outro lado, porque estava seguro numa promessa de Deus, né? Uma promessa de Deus. E aí, quando o Klaus estava falando, eu me lembrei de uma palavra do próprio apóstolo Paulo, né? Quando ele fala que ele fez de fraco para ganhar os fracos e fez de forte para ganhar os fortes, para que em tudo, né? Em tudo, o nome de Jesus, a pessoa de Jesus fosse glorificado. Então, aí, quando o Klaus coloca, né, dessa questão da humildade dele, catar os cavacos ali para fazer a fogueira, ele trabalhou, né, na construção de tenda para manter-se ali no seu apostolado, no seu ministério. Ele, além disso, ele então sabia se portar tanto como o mais estudado da lei, com a pessoa mais versada, mas ele também conseguia transitar com aquele que nada conhecia, com o gentio, né, com o pagão. E ele conseguia levar a eles também a mensagem de esperança e salvação. Então, eu vejo, assim, há muito, né, que a gente consegue aprender com o apóstolo Paulo. Eu também fico grata, né, a Deus por essa oportunidade e ao grupo, né, que topou também estar junto estudando. E então, acho que hoje a gente encerra o livro de Atos, não o grupo de estudos bíblicos, né? Nós teremos novos desafios daqui para frente. Mas eu sou muito grata por esse tempo também de preparo, porque quando a gente se prepara, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente aprende muito, porque para ensinar a gente tem que entender, a gente tem que aprender também, né? E eu aprendi muito com o estudo do livro de Atos. Obrigado, Noemi. Antes de encerrar, eu gostaria também de fazer uma colocação que eu achei muito interessante. Vocês sabem que toda a perseguição que aconteceu na vida do apóstolo Paulo foi porque ele pregava Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que é o Messias prometido no Antigo Testamento. E ele pregava isso para os judeus. E a perseguição acontecia exatamente porque ele falava isso para os judeus. Quem perseguiu Paulo nunca foram os gentios ou os não-judeus, mas sim os judeus. E ele chega em Roma e, depois do terceiro dia, ele convoca os judeus lá da cidade de Roma para poder anunciar para eles Jesus Cristo. E aí eu olhei para dentro de nós mesmos, né, como luteranas e luteranos. Seria fácil Paulo desistir dos judeus, daquela turma que era a origem dele, né? Ele conhecia o judaísmo melhor do que 95% da população daquela época. E também nós, na Igreja Luterana, muitas vezes desistimos muito facilmente de nossas irmãs e irmãos da igreja. A gente só reclama, ele só vem na Páscoa, no Natal, só aparece quando é hora de batizar, quando é hora de confirmar, quando é hora de casar, quando é hora de sepultamento, né? Mas aí eles não vêm no dia a dia. E aí a pergunta é, quantas e quantas vezes nós temos essa atitude do Paulo, de ir atrás de nossas irmãs e irmãos, né? E convidá-los. Fala, olha, domingo tem culto, olha, vamos ter um evento especial, café de advento, chá da primavera, como é aqui em Ferraz de Vasconcelos, por parte da UASE, né? Mas tantos outros eventos. Tem juventude evangélica, venha participar. Tem culto infantil, traga seu filho, sua filha, traga sua sobrinha, e assim por diante. Poucas vezes a gente faz isso. Paulo fez isso de uma forma muito convicta. Sabia que era para o seu povo que ele tinha que pregar também o evangelho de Jesus Cristo. Também pregou para os de fora, para os não-judeus. Mas sempre, de novo, ele iniciava insistindo em levar o evangelho de Jesus Cristo para os seus, para aqueles que faziam parte do seu povo, né? Eu achei isso muito interessante. E lá em Roma,
metade ficou muito feliz com aquilo que Paulo pregou sobre o Messias, né? Aquele que era esperado do Antigo Testamento, então Jesus Cristo. Outros rejeitaram, né? Isso sempre vai acontecer também na nossa vida, mas nem por isso a gente deve desistir. Paulo é um cara que mostra que a persistência, a esperança de levar Jesus Cristo ao seu povo, né, vale a pena, mesmo que isso lhe custou muita perseguição e muito sofrimento. Mais alguém? Paulo, de Norá, Emily, Regina, alguém quer se manifestar ainda? O nosso Paulo aqui é a Roni, porque você acha que eu estou aqui de tanto ela insistir, eu vim. Roni Paulo. Que bom, Regina, que você dá esse testemunho, né? A sua É Roni irmã de sempre foi Paula. uma pessoa que participou muito da vida da comunidade, e eu fico muito feliz em ouvir e que você testemunhe isso na presença dela, né? De que ela é a responsável de você estar participando aqui do nosso estudo bíblico. É a partir do convite que ela fez, né? Ela foi um Paulo persistente, né? E te trouxe aí para estar junto conosco e sempre nos presenteando com esse belo sorriso seu aí. Obrigada. Isso é muito bom. Muito bem. Podemos, então, encerrar? Eu gostaria de apresentar uma outra música para vocês. Eu não conhecia, devo confessar, mas eu gostei demais dela. Até montei um videozinho, né, com essa música para a gente poder encerrar. Então, eu peço que Noemi faça novamente a oração de encerramento e depois a gente escuta o vídeo e depois a gente, então, se despede. Nosso Pai querido, nós chegamos na Tua presença mais uma vez para, no final desse estudo, te agradecer por toda a aprendizagem que tivemos ao estudar o livro de Atos. Dá-nos também, Senhor, fome e sede de estudar a Tua palavra, que possamos ter esse desejo de aprofundar dia a dia, não só na leitura da Tua palavra, mas também no estudo, na meditação e na reflexão da mesma. E que possamos guardar a Tua palavra como um tesouro no nosso coração e que ela possa ser também a bússola para nos guiar na nossa vida em todos os momentos, sejam eles ensolarados ou esses no meio da tempestade. Dá-nos sempre a Tua direção e a Tua instrução, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Creio que ainda não deve aparecer na tela de vocês, porque nunca funciona direito. Agora vamos ver aqui. Noemi, está aparecendo a música? Noemi? Começou a aparecer umas outras coisas, e a música começou a tocar, mas não apareceu figura, não. Aqui. Agora sim. Confio em Deus, aonde quer que eu vá, por terra firme ou sobre irado mar. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus e sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus,
Deus em seu excelso amor. A linda flor recebe o seu cuidar e guia os astros no espaçoso ar. E ele assim cuida de mim. Confio em Deus em seu excelso amor. Confio em Deus e sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus em seu excelso amor. Por vales ou deserto abrasador, com ele irei e sem nenhum temor. E sua mão conduzirá. Confio em Deus em seu excelso amor. Confio em Deus e sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus em seu excelso amor. Alguém conhecia essa música? 618 do nosso inário. É muito bonita. A Adélia está mostrando que conhece a música. Eu aprendi ela esses dias e achei ela maravilhosa. Tão bonita quanto a primeira que a gente cantou, nas Águas do Mar da Vida. Muito bem. Obrigado a todas e todos vocês por nos acompanharem durante esses 28 capítulos, que foram realmente um grande aprendizado. Ainda não sei o que Noemi tem para nós de presente a partir disso, mas eu sei que ela está preparando como mensagem diária, né, como eu falei no início, mensagem sobre as 3 mulheres que aparecem na genealogia de Jesus Cristo. Diga-se de passagem, história essa, que essas mulheres, a princípio, nem deveriam estar aparecendo lá de uma vida tão... Mas Deus muda a vida de quem Ele quer. E aí vem um testemunho muito bonito. Então, quem quiser vai poder acompanhar também essas mensagens de Noemi, que vai ser publicado lá no YouTube, no nosso nome, né? Noemi e Klaus. Gente, uma boa noite para vocês. Até a próxima quinta-feira. Para quem mora aqui, tem culto no domingo. Boa noite. Boa noite, obrigada, gente. Um abraço. Boa noite. Boa noite.